Olá, meu querido irmão, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa GC Online. Mais um dia nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus, para sermos edificados, para cantar louvores ao Senhor. E você é muito convidado para estar conosco aqui. Eu sou o Matheus Almeida e aqui comigo está a Lívia Daniele, pastora da nossa igreja. A Fernanda Lucas vai cantar os louvores abençoados aqui junto com o Estevão tocando violão. Vamos juntos então adorar o Senhor. Mas antes eu queria convidar você para juntos nós orarmos. Senhor Jesus, obrigado por mais esse GC Online. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir com graça. Deus, falando aos nossos corações, Ele nos edificando e edificando a cada pessoa que está nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós te bendizemos, Senhor, nós engrandecemos o seu nome, Jesus. O Senhor é de fato bom, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Declare mais uma vez: bendirei. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
Deus, aleluia. Que bênção nós cantarmos, nós engrandecermos o nome de Jesus dizendo que Ele é bom. Amém. Isso não é um pensamento distante, é uma verdade, é uma realidade que nós vivenciamos e podemos conhecer por meio de um relacionamento com Deus. Amém. Nesse momento eu queria convidar você para já pegar a sua Bíblia, pegar a sua agenda, se você estiver aí na sua casa, ou de repente, em algum acesso para você ter a lição do nosso GC online de hoje. O nosso tema de hoje é um tema um tanto polêmico e você vai junto com a gente estudar, conhecer mais sobre o que a palavra de Deus diz. O tema da nossa lição de hoje é: Deus é injusto em escolher para a salvação? São algumas perguntas que pairam na nossa mente, nos nossos pensamentos e reflexões, seja na igreja, com alguns irmãos, ou sejam reflexões pessoais mesmo. Nós paramos para pensar, por que Deus não salva a todos? Será que não é injustiça ou maldade de Deus não permitir que todos vão para o céu? Será que Deus está sendo mau em mandar algumas pessoas para o inferno? São alguns dos questionamentos que nos rondam a respeito da salvação, da graça, do amor e do poder de Deus. Mas vamos ler o que a Bíblia fala? Então abra a sua Bíblia junto comigo aqui, nesse momento, no livro de Romanos. Lembrando que nesse ano a gente está estudando o livro de Romanos e hoje vamos ler Romanos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 18. Romanos capítulo 9, dos versículos 14 ao 18. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim: E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder. Eu o levantei, preste atenção nisso, exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Nossa, esse é um assunto, é um lugar das Escrituras que gera muita polêmica entre muitas pessoas. Porque nós estamos diante de um contraponto em relação ao nosso entendimento sobre a graça de Deus. Nós vemos Deus como um Deus amoroso, como um Deus bondoso, mas muitas vezes esquecemos que temos um Deus justo. E caímos no erro em que cometemos com toda a nossa vida, nós romantizamos a vida inteira e quando nós vamos falar sobre Deus, nós acabamos romantizando também a figura do próprio Deus. E queremos encaixar Deus dentro da nossa vivência, dentro do nosso conhecimento e dentro da nossa mente limitada. Quando Deus, na verdade, Ele não se encaixa nisso. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu juízo. Deus é o dono da verdade, Ele é aquele que diz o que é certo e o que é errado. Só que nós muitas vezes desconstruímos isso e colocamos Deus dentro da nossa verdade. E queremos que Deus se encaixe, queremos obrigar Deus a se encaixar na nossa verdade. Quando Deus ele não tem obrigação de se encaixar em nada que diz respeito a nós. Mas somos nós que somos inclusos dentro do plano e do propósito de Deus. E aí nós vemos aqui o texto, o versículo 14 em que nós lemos já começa nos perguntando: e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Você já se perguntou isso alguma vez? Acaso Deus é injusto? Talvez sim, talvez esse seja um pensamento que já passou pela sua mente. Em algum momento de dificuldade, em algum momento de tribulação, em algum relacionamento que você teve que não deu muito certo, talvez de alguma forma você já tenha se questionado a respeito da justiça de Deus, se Ele realmente é justo ou se Ele é injusto. Até porque, como eu falei, nós costumamos encaixar Deus dentro da nossa realidade, quando, na verdade, somos nós que precisamos buscar conhecê-lo e compreendê-lo. E o mesmo que faz a pergunta, o apóstolo Paulo, ele já dá uma resposta diretamente: de maneira nenhuma. Ou seja, nesse ponto não existe discussão.
nessa questão não existe o que se refletir, o que se pensar, o que questionar, porque de maneira nenhuma Deus é injusto. É isso que Paulo está nos dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Diante de Deus, Ele é a própria justiça. Ele mesmo é a justiça. Ele mesmo é o modelo. Ele mesmo é o molde. E somos nós, os seres humanos, que somos injustos. Somos nós que somos pecadores. Como nós já vimos também nos capítulos anteriores do livro de Romanos, falando sobre o pecado da humanidade, a depravação total do homem. Nós estamos aqui, então, nesse capítulo 9, tendo uma resposta direta. De maneira nenhuma, Deus é injusto. Nenhum dos seus atos são injustos. Nenhuma das suas escolhas, nenhuma das suas decisões e nenhum dos seus decretos e desígnios são injustos. Pelo contrário, Deus é todo justo. Deus é todo reto. Deus é todo santo. E aí isso se confunde quando a gente chega nesse âmbito da salvação. Quando nós chegamos nesse quadrado, nesse ponto tão sensível para nós. Seria Deus injusto ao permitir que algumas pessoas fossem para o inferno? Se encaixa dentro dessa mesma resposta. De maneira nenhuma. É algo muito duro para nós refletirmos. Algo muito difícil para nós pensarmos e tecermos uma resposta. Mas é uma realidade. Porque de maneira nenhuma Deus é injusto. Até porque é o que a agenda aqui fala. Quando se trata de salvar pecadores, Deus não se baseia na justiça humana, o escritor aqui está falando. Deus não se baseia nas nossas obras de justiça, nos nossos atos de justiça. Quando é para salvar pecadores, Deus não está nos salvando porque nós fizemos alguma boa obra. Deus não está nos salvando porque nós realizamos uma boa ação, temos uma boa prática cristã nos nossos dias. Não. O que a apostila, que a agenda da igreja está nos dizendo, a lição, é que quando se trata de salvar pecadores, Deus se baseia em sua misericórdia. Deus se baseia em misericórdia para nos salvar, em misericórdia para nos resgatar, em misericórdia para nos perdoar. Eu até anotei aqui, misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É dó, piedade e compaixão. Isso é o que Deus sente por nós. Misericórdia. Inclusive, quando enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores, é a misericórdia de Deus agindo. É a misericórdia de Deus trabalhando para nos perdoar com clemência, nos dando a sua graça, o seu favor não merecido. É aí que os nossos olhos devem estar. Porque a intervenção da mão poderosa de Deus não está simplesmente em mandar algumas pessoas para o inferno, até porque todos nós nascemos rumo a esse caminho. Você sabia que nós temos inclinações que nos conduzem para a condenação eterna? Mas Deus, com a sua mão poderosa, resolveu intervir, disponibilizando a salvação, enviando o seu único Filho para morrer no nosso lugar, manifestar a sua misericórdia e nos salvar, não é, pastora Lívia? Amém. E uma das coisas muito importantes para a gente observar, como a gente comentou que é um tema sensível, é que aqueles que vêm até Cristo, de maneira nenhuma o Senhor rejeita. Só que aqueles que rejeitam a Cristo, né, deliberadamente, rejeitam a graça de Deus, esses sim vão ser os reprovados por Deus, porque eles estão, de fato, querendo estar longe de Deus, né? Então, isso é bom a gente ver, porque senão a gente vai falar assim, então eu vou entrar em crise, será que Deus me quer salvo ou não? Depende. Se você tiver um coração ardente por Jesus, querendo, desejoso a pessoa, a presença de Deus, com certeza você pode ter essa paz no seu coração. Porque ele fala, aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma lançará fora. Então, se você tem esse desejo ardente no seu coração, essa sede que vem de Deus mesmo, né? Do Espírito Santo que clama Abba Pai, que te convida a viver essa realidade da salvação, a salvação é para você. Né? Agora, aqueles que rejeitam, realmente que cabe nesse texto que está explicando, né? Paulo está deixando isso muito claro para aqueles que não querem, né? Sim, exatamente. É uma mesa posta.
Exatamente. A mesa está posta. O sacrifício de Jesus é um banquete que foi nos disponibilizado, que foi colocado à nossa disposição. Mas diante desse convite, como que nós estamos nos portando? Qual tem sido o valor que nós temos dado para esse convite? Até porque o próprio Jesus nos conta uma parábola, né, de um homem que foi dar uma grande festa e mandou convidar, né, mandou um mensageiro convidar pessoas para essas festas. E as pessoas que foram convidadas, elas simplesmente recusaram o convite. Sim. Elas tinham outras ocupações, elas tinham outros lugares para ir, elas rejeitaram o convite daquele homem. E então, né, a parábola continua dizendo que o mensageiro foi enviado à escória da sociedade. Agora ele começou a falar aos pobres, aos esquecidos, aos excluídos. E alguns deles foram, mas ainda assim, com aquele banquete à mesa, não tinha gente suficiente para usufruir daquela festa. Então, inclusive, esse texto ele vai desaguar lá numa parte de condenação. Aquele senhor mandou, né, condenar aqueles homens que rejeitaram o seu convite. E é uma coisa certa, existe um convite de misericórdia sobre nós para a salvação. Existe uma graça de Deus disponível para mim e para você. Mas essa graça, ela separa-nos para a salvação, mas quem rejeita essa graça continua nesse caminho de condenação. Esse caminho, né, natural do ser humano. O homem, ele nasce mal, né, Fernanda? E glória a Deus porque Jesus intervém. Mas a gente precisa andar à altura disso. Sim. A gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar, a gente precisa viver uma vida de transformação diante disso que recebemos. Uma coisa que acalmou muito meu coração em relação a esse tipo de temática que, né, sempre gerava discussões e a gente ficava pensando, e aí, qual é o critério ou não? Sinceramente, gente, o critério que existe é um critério perfeito. Se é Deus que definiu, é perfeito. E o que cabe a nós é, sinceramente, cumprir o nosso papel nisso, que é o nosso ID, né? Pregar a todas as pessoas, levar esse amor de Deus, a palavra dele, essa misericórdia, que a gente não tem opção a não ser viver aquilo que a palavra nos ensina, viver aquilo que Jesus viveu e nos ensinou e tentar levar ao máximo de pessoas mesmo essa verdade. Então, assim, qual é o critério? Sinceramente, pouco importa. Nosso coração é enganoso, a nossa visão é limitada, a nossa justiça é falha, mas o coração de Deus é perfeito, a justiça dele é perfeita, ele tem uma visão do antes, do agora, do depois. Então é descansar mesmo na soberania dele, que não tem nada que possa tirar a nossa paz em relação a isso. É verdade, é isso aí. Sobre critérios, vou só acrescentar, o critério de Deus é perfeito. E a agenda deixa aqui um assunto que é falando da hipergraça. Sim. Porque tem gente que acha que é salvo porque de qualquer jeito está tudo certo. Que é um evangelho que é pregado sem arrependimento, sem santidade, sem negar a si mesmo, sem carregar a cruz. E a pessoa, ela se coloca numa posição de salvo, porém, conforme um evangelho que não é o evangelho. Conforme uma palavra que Jesus não pregou. Conforme uma forma que ela acha que Deus é para ela, ela cria uma forma de Deus. E não, eu vou viver assim, e Deus é amor e Ele que me aceite. Não é dessa forma. A gente tem que ter muita atenção nisso, porque, como a gente está falando aqui sobre essa salvação, Deus tem os seus critérios e esse critério está na centralidade do Evangelho. Exatamente. Precisamos compreender todos os pontos, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, tudo aquilo que Ele fez por nós, aceitarmos pela fé, em graça, aquilo que Ele fez, mas também cumprir, né, o nosso dever de filho. Né? A gente é salvo pela graça, pelo poder de Deus, por aquilo que Jesus fez, mas o nosso coração responde a tudo isso. E que é diferente de um lugar de hipergraça. Sim, né? Exatamente. Eu gostei dessa expressão. Porque senão no final vai estar lá, uai, por que eu não subi? Vigia. Exatamente. Gostei dessa expressão. O critério de Deus é perfeito. Sim. Porque isso fala sobre a justiça de Deus também. Sim. Que é o tema central aqui dessa lição. A justiça de Deus é perfeita. O critério de Deus é perfeito. Sim. A forma de Deus trabalhar
é perfeita. Então, como a própria lição diz aqui, quer recebamos o que merecíamos, que é o juízo, ou quer recebamos o que não merecíamos, que é a misericórdia, em nenhum dos casos Deus é injusto. Nós achamos, por não entendermos talvez o panorama da história bíblica do homem, por não entendermos que o pecado, quando ele entrou no mundo, ele distorceu a natureza perfeita que Deus fez, nós nos colocamos como pessoas neutras. Inclusive, é uma ideologia que muito tem se pregado hoje em dia. Que o homem ele nasce bom e quem corrompe, né, são as relações, é a sociedade. Infelizmente, hoje a gente vive. É uma ideologia que paira. Universalismo aqui, né? Exatamente, exatamente. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, não é assim. A Bíblia fala que o homem pecou. Do Antigo ao Novo Testamento é o que a Bíblia testifica. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram e carecem da glória de Deus, uma questão só de interpretação de texto é que todos não têm a glória de Deus. Que ninguém tem a glória de Deus. Isso é difícil também para a gente pensar. Porque como que a gente nasceu inocente, sem nenhum, né, sem pecar? Só que o pecado não é só uma prática, o pecado às vezes é a nossa natureza que é pecaminosa. Nós temos um quê de pecaminosidade em nós que nos faz ter uma inclinação para o mal. Então o pecado muitas vezes não é uma questão de discernimento, eu sei que eu estou pecando, mas muitas vezes é uma questão de natureza. Eu tenho a natureza de pecar, então eu peco naturalmente, eu peco à torta e à direita. Ninguém me ensina a pecar, eu peco sozinho. Né? Isso é complexo, mas é verdade. Então, se todos nós estamos, né, dentro dessa realidade, a gente entende também que todo mundo estava caminhando rumo ao inferno. Todo mundo estava caminhando rumo à condenação. E Deus é mau por isso? Não, mal somos nós. Nós, seres humanos, é que temos essa maldade em nós. Deus não é mau. Deus não erra, Deus não é injusto. Então, todos nós estávamos nesse caminho de condenação. Todos nós estávamos indo naturalmente, desde que nascemos, naturalmente indo para o inferno. Só que Deus, com a sua graça e a misericórdia, como nós falamos aqui hoje, Deus resolveu intervir. Com a sua mão graciosa, Deus resolveu mudar o curso da história. Então, quando Deus ele começa a agir em relação à salvação do homem, não é a sua justiça que está em xeque, é a sua misericórdia. Quando Deus começa a agir para mudar esse destino, hoje muito se fala sobre destino, né? O seu propósito, o seu destino. Gente, no geral, o nosso destino final era o inferno. E Jesus resolveu intervir para mudar o nosso destino e nos dar um novo destino, que é a salvação eterna. E aí, quando ele entrou nessa história para nos salvar, então já não era se ele era justo ou injusto o debate. A questão agora é a misericórdia de Deus se revelando. É esse amor incondicional sobre quem nós cantamos, sobre quem nós falamos. É esse grande e precioso amor de Deus que nos alcançou, que age para nos salvar, para mudar a nossa história, não é, Estevão? Isso, exatamente. E é engraçado que quando a gente pergunta, será que Deus ele é injusto? Vai muito de uma opinião nossa. E como nós somos seres corrompidos, nós somos seres pecadores, a nossa própria opinião também vai ser corrompida e também vai ser pecadora. Então, não teria como a gente entender que alguma coisa era perfeito sem que esse perfeito se revelasse a nós. Porque o nosso próprio senso de perfeição está corrompido pelo pecado. Sim. Exatamente. A gente é muito ligado ao merecimento, né? Isso. A nossa justiça A meritocracia. É muito assim. Exato. O Mateus fez uma coisa aqui comigo e ele precisa pagar por isso, entendeu? Ele roubou meu celular, ele tem que pagar por isso. Então, se a gente vivesse a nossa própria justiça, que muitas vezes é o que a gente cobra de Deus, a gente literalmente estaria no inferno. Gente, todos nós, a gente que está aqui, o pessoal que está atrás da câmera, você que está em casa, todos nós. Então, o Senhor é literalmente bom. É verdade. Misericordioso. Gente, se eu pudesse
A gente passava 1, 2 horas nesse programa falando sobre esse assunto de que, de fato, o nosso senso de perfeição é equivocado, a nossa justiça própria é equivocada, os nossos pensamentos, né, os nossos arbítrios, né, as nossas escolhas, elas são baseadas no mal. E é a graça de Deus, tanto sobre aqueles que receberam Jesus, quanto a graça comum que alcança toda a humanidade de alguma forma, com bondade. Por isso que você conhece pessoas que não são crentes, não são cristãs, mas têm um bom caráter, têm um bom procedimento, justamente por causa da graça comum. É o que a Bíblia nos diz, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, sobre quem não há sombra de variação. Um Deus que não muda, não falha, um Deus que é bom e um Deus que provê boas coisas para toda a humanidade, mas especialmente para nós os salvos que recebemos o maior presente, o melhor milagre, a maior manifestação de graça e misericórdia do Senhor, que foi a salvação, que foi o perdão dos nossos pecados, a bondade do Senhor que nos alcançou e mudou nosso destino, mudou a nossa história. Deus é bom. Deus é justo, Deus é amoroso, o Senhor, Ele é bom demais. Amém? Glória a Deus por isso, que o nosso coração possa se alegrar, que o nosso coração possa se regozijar, possa celebrar ao Senhor por isso, que nós possamos nos encher de gratidão todos os dias da nossa vida, ao nosso acordar, ao deitar, ao nos relacionarmos com as pessoas, que nós tenhamos esse verdadeiro entendimento e conhecimento de Deus, porque isso vai transformar toda a nossa visão de mundo, como nós vamos enxergar toda a vida humana, a ótica, como nós interpretamos as situações. Tudo isso, né, pode ser mudado diante do entendimento dessa bondade de Deus, desse amor e dessa justiça, como Deus trata os homens, como Ele trata com a gente. Então, por isso você precisa mergulhar nas Escrituras e precisa continuar com a gente aqui no GC Online, acompanhando, estudando a Palavra de Deus. Mas nesse momento nós vamos então chegando ao fim de mais um programa e eu queria junto com você orar, né, para a gente encerrar, e fica o convite para você sempre estar conosco aqui pela Rede Super e pelo canal no YouTube da Lagoinha. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se permite ser conhecido por nós. Nós podemos conhecer mais sobre o Senhor, sobre o Seu caráter, podemos nos relacionar contigo. Obrigado, Senhor. Que essa palavra, ela gere vida em nós, que nós sejamos vivificados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor